E eu continuo falando de eleições. Quero convidar a Fábia para a gente falar sobre os direitos e deveres dos eleitores. Fábia, cadê você? Oi, Thaís, estou por aqui. A gente agora fala justamente, sobre essa importância, não só como a gente tem falado nos últimos dias em relação ao que o candidato pode, o que ele não pode fazer, mas a gente também reforça que o eleitor tem também direitos e tem também deveres nesse período eleitoral. E para explicar melhor para todos nós quais são esses direitos e deveres dos eleitores aqui do nosso estado, aqui ao meu lado o nosso convidado, especialista em relação ao assunto eleitoral, que é o Dr. Robério da Oliveira, que é advogado de direito eleitoral. Dr. Robério, bom dia. Obrigada por mais uma vez contribuir conosco aqui quando o assunto é eleição. E quando a gente fala de eleitorado, de eleitor, a gente lembra logo o primeiro dever do eleitor é comparecer nas eleições. No Brasil é assim, é o chamado voto obrigatório. Explique melhor o que significa isso para a gente, o que o eleitor pode, não pode, pode faltar, não pode faltar, o que acontece nesse momento de acordo com a legislação brasileira. Bom dia. Na verdade, a nossa democracia, ela é uma democracia que obriga o eleitor a comparecer, não é? Mas o eleitor, mesmo comparecendo, ele pode ter o chamado voto de protesto. O voto de protesto é quando o eleitor vota em branco ou nulo, que é uma forma de dizer que não se agradou dos candidatos dispostos na quadra. Então essa é a obrigatoriedade do voto, mas que na verdade é a obrigatoriedade do comparecimento. E lá na cabine de votação, a gente também fala muito e se discute muito todas as eleições. O voto branco e o voto nulo, né? Essa é uma opção aí de não votar, entre aspas, doutor, seria isso? Sim, sem dúvida. O voto em branco e nulo, eles servem meramente para estatísticas, eles não beneficiam ninguém. Então, por isso que esse é um voto de protesto. É aquele eleitor que, se o voto não fosse obrigatório, é o eleitor que ficaria em casa. Não é? É do eleitor que fica em casa, que não quer votar por alguma razão, não se agradou, enfim, dos candidatos que estão ali disputando aquele pleito, e ele vai, obrigado que é, e vota o voto de protesto, que é o branco e o nulo. E outras partes do mundo é assim? Verdadeiramente, nas democracias, por exemplo, nas democracias europeias, apenas 2 países, Bélgica e Grécia, o voto é obrigatório o comparecimento. Mas na flagrante maioria das democracias, o cidadão não é compelido a votar e não tem nenhuma penalidade, como nós temos aqui no Brasil. Aquele cidadão eleitor que não comparece no dia da votação e não justifica, ele paga multa e está sujeito a algumas restrições, como, por exemplo, não pode ter acesso a cargo público se não tiver quitação eleitoral, porque não votou, ele não pode sair do país, porque o seu passaporte ele não poderá renovar ou tirar se for a primeira vez. Isso aí é um dever, do eleitor, o dever de pelo menos comparecer, para fazer essa votação ou anular. Mas falando agora desse período eleitoral, ou seja, esse mês, principalmente agora que antecede, a gente está a 1 mês e 1 dia do dia das eleições do primeiro turno. Nesse período, doutor, o que é que o eleitor pode, o que ele pode fazer nesse momento que não vá causar penalidades aí? Olha, nós estamos num momento de exposição máxima, nós estamos no calor da quadra eleitoral, um momento de exposição máxima dos candidatos e justamente pelos veículos da hora, a internet é o grande veículo de comunicação, não mais os comícios, as reuniões. Hoje o candidato se comunica verdadeiramente com a massa do público a que se destina através das redes sociais. Então, o compartilhamento daquilo que o seu candidato faz ou promete que vai fazer, um pronunciamento do seu candidato nas redes sociais, enfim, tudo o que aquele candidato fizer e que o cidadão eleitor se agrade, ele pode reproduzir, replicar nas suas redes sociais.
E tem alguma coisa assim que pode acabar extrapolando, doutor? Por exemplo, replicar em massa as mensagens, isso é permitido, mesmo que ele seja eleitor, ele pode fazer isso? Ele pode compartilhar nas suas redes sociais, não é? O que ficou na última eleição decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é aquele envio de propaganda através de robôs, não é? Então isto não, mas o cidadão eleitor vê um evento do seu candidato nas redes sociais, um pronunciamento, uma ideia, enfim, qualquer coisa e reproduzir, isso é normalmente permitido, sem nenhum problema. O que não pode, né, doutor, é a questão do compartilhamento das notícias falsas. Assim como os candidatos não podem, o eleitor ele também pode sofrer penalidade? Sim, a fake news, que é algo que veio com os modernos meios de comunicação, através das redes sociais, a fake news ela tem reprimenda não só agora no período eleitoral, mas tem a reprimenda dentro, fora do período eleitoral, enfim. Fake news é fake news, seja qual for o tema, não é? Se esse eleitor for penalizado por uma questão eleitoral, quem é que julga ele, quem é que penaliza ele nessa situação? Nessa situação, quem o penaliza é a Justiça Eleitoral e é crime eleitoral você divulgar, propagandear, espalhar fake news, né? Só para reforçar, por mais que um candidato compartilhe essa notícia falsa, e eu vou replicar, o candidato pode ser penalizado, mas a pessoa que compartilha também é? Também é. A fake news ela tem a reprimenda, como te falei, a reprimenda tanto da Justiça Eleitoral como do Judiciário Comum, as repercussões na órbita do direito penal para aquele que em qualquer período ele espalhe, propague notícia falsa. Agora, no dia das eleições, esse eleitor ele pode chegar no local de votação com a camisa do seu candidato? O que é que ele pode nesse dia em relação ao candidato em que ele vota? A manifestação silenciosa, individual, não é? A distribuição de camisas de candidatos, desde o início dos anos 2000, ela já foi vetada pela legislação eleitoral, não é? Aquele meio, modo de se fazer campanha dos anos 90 e para trás, ele não existe mais. Mas a manifestação individual do candidato, levando a sua bandeira de forma silenciosa ou na sua blusa com um adesivo do seu candidato, com, enfim, uma característica do seu candidato, a manifestação silenciosa ela é permitida. Doutor Roberto, queria muito agradecer a sua participação aqui conosco, mais uma vez contribuindo, né, em relação a esse período eleitoral. A gente, com certeza, como eu falo toda a entrevista, a gente vai voltar a falar sobre isso, tem muito mais assunto para a gente discutir. E, Thaís, fica aí, então, essa dica, essa orientação. A gente lembra que o eleitor, ele também tem o direito, também tem seus deveres e ele precisa agir eticamente, sempre respeitando a legislação. E é assim que se faz uma campanha limpa também. Thaís? Lógico, com certeza, tem que ficar atento a toda e qualquer informação e é por isso que a gente toda semana, praticamente todos os dias, traz informações pertinentes aqui com relação a eleições para as eleições deste ano, né? Então é só ficar atento, daqui a pouco vai lá no G1 Pará, terminou o Bom Dia por volta de 9 horas da manhã, vocês já começam a acompanhar as informações e todos os detalhes do ao vivo da Fábia aí com o especialista trazendo todas as informações de direitos e deveres dos eleitores. Fica de olho, hein? Não fica de fora. Obrigada, viu, Fábia, pelas informações. Até daqui a pouco.